Olá! Então, no vídeo de hoje, eu trago aqui para vocês uma apresentação de um deck, a resenha de deck. Se você quer ver outros decks, outros maços de tarô, você pode ver aí na playlist resenhas de decks, de maços de tarô. Tem várias playlists aí no canal, de decks, arcanos maiores, arcanos menores, livros, consultas, métodos de tiragens, interativos e outros, né? Perguntas e respostas, tem uma aula inteira aí, caso vocês queiram assistir. Eita, nós. E minha gata se acomodando aqui. Eu quis fazer, ela se acomodou na mesa e eu não quis deixar de gravar o vídeo, porque eu tinha hoje me organizado para gravar esses vídeos. Eu falei, eu vou gravar com Branca aqui mesmo, porque quem é gateiro aí sabe como os gatos são, né? Quando eles chegam no local, aí não dá pra gente mexer muito aqui com desinstalá-los, né? Tem que deixar eles aí, com a energia deles. Aí eu me reorganizo. Então, mas aproveitando, antes de começar aqui a apresentação do deck, para aqueles que não me conhecem, tem uma apresentação aí no canal. Meu nome é Carla e eu sou terapeuta transpessoal, formadora de terapeutas e taróloga, estudiosa, ensino tarô, leio tarô dentro de uma abordagem terapêutica, uma abordagem voltada para o autoconhecimento. Então é uma paixão para mim, é um instrumento de sabedoria fantástico, excepcional. Então eu faço aqui essa apresentação dos decks, porque ter decks diferentes para mim, maços de tarô diferentes, ajuda a ampliar a minha visão sobre o tarô. Cada artista traz um enfoque em um símbolo, ou uma simbologia, ou a expressão de uma mitologia de um determinado povo ou cultura. Então, quanto mais a gente penetra e se abre para esses universos, mais a nossa visão do tarô se aprofunda, mais o nosso conhecimento se aprofunda. Então, todo deck que eu vou adquirindo, não fiz a apresentação de todos aqui, porque isso requer tempo, né? A gente gravar e fotografar para poder mostrar, fazer a apresentação das cartas, isso requer um pouco de tempo. Mas acho que alguns clássicos e alguns novos ou diferenciados vale muito a pena a gente apresentar. E eu faço isso porque sempre me ajudou muito a adquirir novos decks, pesquisar, ver pessoas apresentando e tal, e lá antes de adquirir, ver um pouquinho do que se tratava, se valia a pena fazer esse investimento ou não. Alguns, mesmo eu tendo visto resenhas que talvez não tenha gostado muito, eu quis adquirir para poder ver com meus próprios olhos e registrar as minhas próprias impressões. Ou por incrível que pareça, às vezes a gente adquire um deck por uma carta que nos encanta, que nos apaixona, uma ou duas cartas, e aí a gente quer aquele deck, faz parte, né? Então esse daqui, então antes de eu continuar, se você não é seguidor do canal, te convido a se inscrever no canal, aí ativar o sininho das notificações para você receber um aviso todas as vezes que eu subir um vídeo, para você receber o aviso, porque o YouTube não avisa a você, a não ser que você clique nesse sininho. E se você comenta, curte, compartilha, o canal se fortalece, eu tenho mais prazer, mais estímulo, motivação para vir compartilhar esse conhecimento aqui com você. Então, daí a sua curtida, o seu like e vamos em frente. Então, vamos lá. Esse tarô, a autora, na verdade, dele é a Doreen Virtue. Por várias razões pessoais, a Doreen Virtue, ela era uma pessoa, me parece psicóloga da área da psicologia, e ela é uma pessoa sensitiva. Ela via os anjos e tinha um estudo aprofundado dos anjos, e ela tem outros tarôs, inclusive tem um oráculo que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, um oráculo que eu tenho dela, que é esse daqui, ó, que é muito lindo, que não é um tarô esse, é um oráculo, 44 cartas, que falam os anjos do amor, os anjos do romance. A Doreen Virtue, ela teve uma experiência na vida dela que ela decidiu não mais, ela não queria mais o nome dela envolvido com oráculos e com tarôs, por alguma razão. Então, o companheiro dela e acho que uma outra autora também começaram a assumir
a, a, os direitos autorais, né, dos decks de tarô, dos maços de tarô. Então esse daqui, ele não é o original. As ilustrações são originais, mas essa é uma versão brasileira da editora Pavão Branco. Existe uma editora em inglês, mas é muito difícil você achar o original, que é com o nome dela, Doreen Virtue. Já não encontra, talvez você encontre algum colecionador, ou talvez alguém ainda tenha algum sebo virtual, você ainda encontre. Mas é difícil. Mesmo a versão em inglês já não tem mais o nome dela. Então essa daqui saiu tem acho que 2 ou 3 anos, a editora Pavão Branco, ela fez essa impressão. E aí eu quero quando eu faço uma resenha, eu falo dos aspectos que eu acho positivos. Eu não tenho a versão, eu só vi uma vez com uma amiga a versão em inglês e fiquei encantada. Falei, esse tarô eu quero, mas eu tenho adiado porque eu falei, poxa, a visão dos anjos, às vezes eu quero, não gostaria de ter uma visão muito espiritual do tarô e tal, mas é um clássico e eu quis adquirir, porque eu tenho também uma ligação com os anjos e eu adquiri esse deck mais no período dessa questão que aconteceu com o Rio Grande do Sul, porque eu queria fazer um tarô, uma leitura diária do tarô, mais reflexiva, mais espiritualista, sobretudo para pedir. Eu fiquei muito mexida, muito mobilizada com a situação do Rio Grande do Sul, com as cheias agora no ano de 2024, muito afetada mesmo, né? Espiritualmente, emocionalmente afetada, e eu, sinceramente, eu precisava desse deck para continuar fazendo as minhas leituras, apresentando, tirando cartas no dia a dia para as pessoas lá no canal do Instagram e tudo. Então eu quis adquirir para mais assim um pouco trazer um conforto para o meu coração, uma calma maior para o meu emocional e também para estar trazendo isso para outras pessoas, a experiência. Então, agora voltando aqui às minhas impressões desse tarô. Ele é um tarô que vamos dizer que ele é um tarô meio oráculo. Por que eu chamo ele de tarô meio oráculo? Porque cada carta, as cartas, elas já vêm com um nome que não é o nome original. Tipo, louco é o louco, mago é o mago. Então ela já vem com uma interpretação. A partir do momento em que o artista, o autor, muda o nome do tarô original do deck, do arcano, já é uma interpretação. Então ele já traz uma alteração aqui para a carta. Né? É uma interpretação, chamar o louco do sonhador, porque o louco tem vários significados para o louco. Então ela escolheu o sonhador. Além disso, todos os arcanos maiores, ela traz uma conexão com um anjo, um arcanjo. São 22 aqui arcanos maiores, então ela repete alguns arcanjos com temas que ela considerou, ou ela sentiu isso intuitivamente, ou recebeu essa revelação, que tinha uma conexão com aquele anjo. Então ela coloca um outro nome para o arcano. Somente os arcanos maiores tem ligação com os arcanjos, o outro tem ilustrações que parecem fadas, anjos, mas não tem nenhuma vinculação com o arcanjo. Além disso, o tarô vem com uma frase. Cada carta vem uma frase, uma palavra-chave, uma orientação, um conselho, algo. Então, isso é que a gente chama um tarô oráculo, quando o tarô já traz em si uma frase, né? Então, assim, não deixa tão livre, tão aberto para que a pessoa, olhando a imagem, conhecendo um pouco da simbologia dos arquétipos, da simbologia universal, ela faça a sua própria leitura. Então, de certa forma, ela já reduz, né, porque ela traz uma interpretação. Agora, para iniciantes, pessoas que estão começando e tal, e mesmo para quem é mais experiente, eu vou falar para vocês do que eu acho de vantagens e desvantagens nesse sentido de ter uma frase. Por exemplo, mesmo os tarólogos mais experientes, de vez em quando querem ou ler as cartas com um outro tarólogo, porque às vezes a gente está emocionalmente muito envolvido com aquela situação, a gente está mobilizado por alguma razão, então a gente quer uma visão mais assim distanciada emocionalmente. E às vezes, nesses casos,
um tarô que já venha com uma frase, alguma coisa, ajuda a gente se descolar um pouco das interpretações que a gente já tem um hábito de fazer, já está mais familiarizado. Então, ajuda, amplia. Mas para quem está começando a ler, se a pessoa olha para aquela frase e acha que o louco é somente aquilo, pode ser um pouco viciante. Pode limitar um pouco a leitura, porque uma leitura de um tarô, ela vai trazer para a gente várias nuances. É um arquétipo é uma força, é uma energia, é muito ampla. Então, quando a gente reduz muito o arquétipo, você perde muita coisa. Mas as palavras estão bem conectadas. Tem sentido, né, aquilo que ela traz com a simbologia, com a interpretação mais universal, né? Só que fica muito generalista. Mas está ok. Quanto a isso, não destoa. Acho que é uma característica do tarô dela e está tudo bem aí. Então vamos lá. Agora vamos para os pontos que eu gostei, que eu apreciei, e para os pontos que eu não apreciei. Então eu vou começar a falar, começando aqui da própria caixa, né? Então eu optei pela versão em português, por causa do livro que vem em português, porque ela fala um pouco do anjo. Eu queria ver se ela fazia uma conexão, uma correlação com os anjos, o que ela dizia dos anjos. Na verdade, antes de adquirir, eu achei que mesmo os arcanos menores também tivessem ligação com os anjos, mas não tem. Então, aí foi uma pequena frustração que eu tive. Eu tive algumas frustrações com esse deck, tá bom? Então, eu vou falar para vocês sobre elas. Então, tem um livretinho, ele vem com um livretinho, no caso, a versão português, o livro em português. Ela fala um pouco do que é a carta, depois ela fala sobre aquele, só nos arcanos maiores, aqui, deixa eu pegar. Ela vai falar um pouco da carta, do que significa, o sonhador e tal. Aí depois ela fala um pouco daquele arcanjo. Se você conhece, se você gosta do tema dos anjos e tudo, ela traz uma pequena síntese. É um livro resumido, mas é algumas informações básicas. Então vamos lá. Então vem esse livretinho aqui. Nessa caixa, gente, o que eu diria que esse tarô que ele tem de mais lindo, eu acho, é essa caixa. Olha que maravilha. Quisera eu que todo o deck é uma caixa de um papelão, de um papel super rígido. Então essa é uma caixa para durar anos. Anos, se você tiver cuidado, é uma coisa que não vai se deteriorar tão cedo, se você souber armazenar, porque ela é muito bem feita. Ah, gente, quisera eu mesmo que todos os tarôs viessem com a caixa mais ou menos assim. Você armazena um livrinho, que é básico para interpretar aquelas cartas, e as cartas ficam bem acomodadas, né, fácil de transportar. E tem um detalhe na carta que eu gostaria que o tarô tivesse essa característica, que é fosca. É fosca, o desenho, ele tá com uma definição, uma impressão fantástica. Então, quando a gente olha a impressão do desenho, eu vou pegar aqui essa carta, que ela é a estrela, vou pegar a mesma carta, ela representada aqui. Olha só. No vídeo não dá para ver como é na realidade. Mas assim, aqui na impressão da carta ela perde muito, mas essa não é a que perde mais. Essa daqui até, na verdade, é uma das mais bonitas, onde a impressão está melhor, tá? Mas assim, eu vou falar o que aconteceu com a impressão dessas cartas da Pavão Branco. Então, se a impressão, se todas as cartas tivessem essa qualidade de impressão, essa definição na imagem, olha, gente, eu teria me apaixonado por esse deck. Vocês talvez vão me achar um pouco exigente, é porque eu sou artista também, né? E sou um pouco perfeccionista mesmo. Imagem é algo que me atrai muito, eu sou muito visual. Então são detalhes, eu olho os detalhes. Então, olha, isso aqui, essa coisa fosca, que você vê bem, sem o reflexo, você pode fazer uma boa leitura online, não tem problema com a luz que se reflete, você vê com nitidez a expressão fisionômica do personagem, os detalhes dos símbolos. Então é uma carta, quando ela é assim fosca e tem essa nitidez na impressão, é um deleite a gente fazer uma leitura de tarô. Então assim, quando eu vi a caixa, que eu falei, nossa, que coisa mais linda,
me encantei. Quando eu abri o deck, aí eu já começou um pouco, bastante. Eu fiquei, confesso para vocês, que eu fiquei bastante frustrada. Eu vou aproximar aqui o máximo que for possível. Vocês talvez não tenham essa impressão vendo as cartas assim, aqui na tela do computador. Porque o que acontece com a tela da câmera? A câmera ela vai trazer, ela muda as cores, ela dá assim ela cria um contraste maior nas cores. Uma câmera é diferente, você está vendo a imagem real. O que aconteceu aqui nas cartas? Primeiro, eu particularmente não aprecio esses verniz. Ó para isso, ó. O verniz eu não gosto porque as cartas elas envelhecem, elas arranham, perdem a beleza da carta e não dá para a gente ver a fisionomia, não dá, fica, eu acho que tira, dá uma coisa assim, um aspecto, não sei, não gosto, gente, tira a beleza artística, a estética do verniz. Eu realmente, para a carta de tarô, que é um trabalho de arte, eu não aprecio, porque são cartas pequenas, que a gente precisa ver detalhes. Se fosse um quadro grandão e tivesse um verniz, aí a gente poderia até pensar, mas eu acho que não tem comparação uma coisa assim fosca. Ah, gente, não tem, pelo amor de Deus, é muito mais bonito para mim. Esse é um gosto pessoal. E além do que, as cartas escorregam muito. São cartas grandes, então não é todo mundo que vai conseguir. Eu vou mostrar um tamanho clássico de uma carta. Olha só. Essa é uma carta do tamanho mais ou menos tradicional. Olha o quanto sobra. Então, isso aqui tudo bem, porque eu tenho uma mão grande, então não tem problema. Mas para a maioria das pessoas pode ser que seja um pouco difícil manusear. Então, eu gosto da questão de não ter bordas, até essa borda aqui, mas é a frase, fazer o quê, né? Ela botou essa frase aí, então corta. A versão em português tem algumas figuras que foram cortadas. Porque na versão em inglês eu vi que eles reduzem um pouco a imagem, colocam o nome separado, tem uma faixa em cima e uma faixa embaixo. Aqui ele ampliou a imagem, mas no momento em que ele ampliou a imagem, perdeu definição. Se você olhar o original em inglês, não é a mesma impressão. Você vai ver detalhes na carta de expressão. Aqui parece que a imagem está mais borrada. Na imagem do original em inglês, a imagem não é borrada, a imagem tem muito mais nitidez, as cores são muito mais vivas. Então, eu me senti, nesse sentido, eu fiquei frustrada, né? Então, é isso, mas fiquei conhecendo o tarô, e o tarô tá aí, né? Uso ele de vez em quando para poder ver, sobretudo, nesses contextos que eu falei anteriormente, mas eu fiquei frustrada, sim. O verso da carta, ela traz, não dá para você ler a carta reversível, tá? Porque as cartas têm a imagem do Arcanjo Miguel. Tem cartas muito lindas, mas tem cartas que perderam, com essa coisa da imagem muito borrada, quando amplia. Sabe quando você amplia uma coisa que não tem muita definição? Então você amplia e perde a qualidade? Então é isso que aconteceu, tá? Amplia, a resolução não é boa. Então, algumas imagens foram muito, muito, muito afetadas. Mas, tudo bem, vamos para frente, é bom vocês saberem, porque se vocês puderem optar e encontrar o original e tal, talvez, para quem é tão exigente assim com essa questão da imagem, talvez se sinta mais contemplado, tá bom? Mas, assim, talvez alguns nem percebam muita diferença. Eu tô falando que eu sou bem, assim, visual mesmo. Então, aqui eu vou mostrando agora as cartas para vocês, porque caso vocês queiram, eu vou deixar assim mesmo, porque fica bem próximo, porque como já tem esses detalhes difíceis de ver nas cartas, então eu vou mostrando carta por carta, e não vou comentar muito, tá bom? Então aqui só vou falar o arcanjo, o louco, o sonhador. Então, aqui a frase, o que ela coloca? Um salto de fé, siga os seus sonhos, oportunidades inesperadas. Então, aí é nesse sentido que a gente fala o oráculo. Não sei se dá para você ler assim mais profundamente como autoconhecimento, mas uma mensagem que chega para aquela pessoa. Mas eu acho que para trabalhar com grupos, eu trabalho muito, uso o tarô muito para abrir grupos, né? E os grupos as pessoas não conhecem o tarô. Então eu uso
tarôs que são mais oraculares, porque já vem uma frase para a pessoa, ela já lê ali, já vê que tem uma conexão com aquilo que ela está vivendo e tal. Então, para grupos é maravilhoso, sobretudo cartas grandes. Então, vamos lá. Aqui ela coloca o arcanjo Metatron, um louco, aí tem um cachorrinho, tá vendo? Tem um outro detalhe, tá? Lá vou eu, Carla, de novo. É que parece arte digital, colagens digitais. Eu não sou também tão fã, tem que ser muito bem feita. Por exemplo, eu tenho esse outro tarô aqui, que é de colagens digitais. Gente, esse tarô é um show. Tem uma resenha dele aí. Olha para isso. É um tarô digital, de colagens digital, mas ele vocês precisam ver a resenha desse tarô e vocês vão entender melhor o que é que eu estou trazendo aqui para vocês, o que eu estou falando, o grau de definição disso aqui. Isso aqui é uma obra-prima, obra de arte. Então vamos lá. Então tem essa coisa das imagens digitadas, mas vamos ver, tem cartas muito lindas. Aqui eu tenho o mago, que ele traz o arcanjo Raziel. Olha esse lindo, né? Os arcanos maiores eu achei bem mais bonitos do que os arcanos menores, porque as imagens são maiores, né? Traz um anjo só assim, então fica uma coisa mais nítida para a gente ver. A sacerdotisa, que é o arcanjo Raniel. Vocês vão ver a diferença dos arcanos maiores e dos menores. Os maiores são muito mais bonitos, muito, muito, muito. Olha só, a imperatriz, ó que linda. Vou falar, ai Carla, você está exagerando, eu amei o tarô. Não, ele é bonito, só eu já falei, primeiro eu falo o negativo, depois eu sigo no positivo. Aqui o arcanjo Miguel, que é o imperador. Ó o título que ela dá, tá vendo? Aqui ela já não chamou o sumo sacerdote, ela chamou unidade, que é o arcano 5, ela chama, o arcanjo Sandalfon. Os amantes, ela não modifica. O arcanjo Rafael, aqui ó, você vê ao fundo aqui, um casal. Um carro, que lindo, o Metatron. Eu achei que o carro tem muito mais a ver com Metatron, porque Metatron é um arcanjo que lida muito com as dualidades. A justiça, arcanjo Raguel, o eremita, arcanjo Raziel, a roda, o arcanjo Miguel novamente, a força, o arcanjo Ariel. Ó, os arcanos maiores, gente, são muito lindos. Olha aqui, ó, o dependurado, como ela chama, o despertar. É o arcanjo Gabriel também. Ó, 13 é a morte, libertação, arcanjo Azrael. Olha essa que linda. Arcanjo Zaquiel, o equilíbrio, a justiça. Ou desculpe, a temperança. A temperança. Aí vem o diabo, que ela não chama do diabo. Eu até achei que o diabo fosse colocar o Lúcifer, né? O Lúcifer, mas não, coloca o arcanjo Jofiel, porque o Lúcifer não é considerado um arcanjo, né? É um anjo caído. Então é o ego. A experiência de vida, que é a torre, a torre está lá atrás, tá vendo aqui, ó, evoca a imagem da torre aqui, não fala de destruição, ela tem uma outra leitura da torre, experiência de vida, arcano 16. Aí vem a estrela, que é linda demais, estrela é muito linda mesmo, olha só. Arcanjo Jofiel. E aqui a gente tem a lua, que é o arcanjo Raniel. Olha essa aqui também que linda, o sol, o arcanjo Uriel. Essa daqui cortou,
No original em inglês, a figura, dá para você ver a figura inteira do casal e tal, que eles cortaram um pouco, que é a renovação, arcanjo Jeremiel, que é o julgamento, e aqui o mundo, de novo, ele coloca o arcanjo Miguel. Você vê que o arcanjo Miguel, ele entrou aqui em uns em 3 arcanos. Arcanjo Miguel. Linda, né? Aí vamos agora aos arcanos menores, aos naipes. Então, ela usa uma coloração. Vocês vão ver que cada naipe, água, terra, ar e fogo, tem uma cor da barra, tem uma tonalidade, ela faz um jogo cromático aqui, as de fogo, 2 de fogo, mesmo que ela não fale de anjos de uma forma geral, mas se você olhar só a imagem, você não consegue fazer uma leitura do tarô só com a imagem. Você não vai conseguir relacionar o tema ao conteúdo. Se não tivesse a frase aqui, você ia ficar perdido, tá? Então, por isso que eu digo, é para iniciantes, para no sentido de olhar a frase e relacionar o 2 de fogo com mais ou menos o sentido, mas não dá para relacionar a imagem para iniciantes com a frase. Não dá. Para gente que está olhando, que já conhece, um pouco consegue. Então, aqui, olha que linda essa aqui, ó. As asas aqui de trás, que é o 3 de fogo, 3 de paus. O 4 de fogo. Você tem que olhar muito para conseguir ver os detalhes aqui, o que ela está trazendo, mais ou menos insinuado. O 5 de fogo. Ó, você vê o 5 de fogo. Você vê a imagem aqui, eu vou ler a frase aqui, tá bom? Olha só. Objetivos contraditórios, detalhes incômodos, conflito com os outros. Mas se você olha essa imagem, você consegue chegar a essa conclusão de que aqui é um conflito? Não dá para chegar, né? Então é disso que eu tô falando. Já o 6 de fogo já chega, você vê um guerreiro voltando, mensageiro vitorioso, as pessoas jogando flores no caminho e tal, então a gente já vê, já consegue chegar um pouco mais perto, né, do que é o 6 de fogo. Aqui, ó, vitória, boas notícias estão a caminho, reconhecimento público, prêmios, então a gente consegue um pouquinho ver a atmosfera. Aqui, o 7 de fogo. O 8 de fogo. Nove. Ó, tem algumas coisas que são insinuadas. Aqui você vê um cesto com um fardo. Lá embaixo tem um caminho. Parece que as asas estão meio cansadas, assim, mas a gente é só... Vamos lá. Valete de fogo, aqui sim a gente vê, né, uma criança, o fênix aí, a criatividade e tal, entusiasmo. O cavaleiro de fogo. Ah, sim, nas figuras da corte, ela não só coloca a frase, como ela dá algumas características dessa figura aí, pra gente. A rainha de fogo. Mas olha, gente, eu vi algumas resenhas desse deck de pessoas comentando, estavam absolutamente encantadas com esse deck, né? Então é muito pessoal, né? Ele tem um trabalho bonito. Poxa, se fossem quadros bem grandes assim, daria para fazer um painel lindo com cada um deles, né? Bem grandão assim. Pequeno é que não rende tanto, a gente não consegue ver os detalhes. Ó o rei de fogo. Vou tentar aproximar um pouco para vocês verem aqui. Parece um guerreiro viking. Aí vem as cartas de água. O ás, todas são assim azuis. Azul turquesa. O ás de água. O 2. O 3. O 3, aí você precisa olhar um pouco mais para entender que tem os golfinhos ali brincando.
O 4. Tem uma sereia aqui, ó, que tá meio murchinha, sabe? Não tá muito alegrinha. Então, esse é um pouco do 4 de água. O 5, você precisa olhar que tem algumas taças caídas, tem 2 taças de pé, para entender a simbologia, tá? Aqui o 6 de água, para você entender que fala um pouco da infância, da saudade, você vai ver os peixinhos, criança meio peixe, meio sereia, meio brincando aqui na água. O 6, olha, até, não, desculpe, o 7. Olha, até eu olhando, que conheço o tarô, eu, eu olhando só as imagens, eu não lendo aqui, eu me confundo um pouco. Eu falo, peraí, essa aqui é qual? Aí essa daqui eu olhei, já vi que é o 7, que mostra aqui as estrelinhas diferentes, quer dizer, as escolhas, né? O 8 de água. Se você olhar bem no fundo, você vê uma sereia aqui, ou um sereio, não sei, de costas. Como se estivesse indo embora, deixando isso aqui, mas está insinuado, né? O 9 de água. Essa é uma coisa de desejo, de brincadeira, de riquezas no fundo do mar. O 10 de água. A gente vê um casal aí, mas um tá meio sorridente, o outro não. A gente vê um aqui que parece uma criança, mas não tá muito claro, né? O valete de água, olha, essa, se olhar bem mais de perto, a gente consegue ver que linda, né? A criança brincando com as baleias. As figuras da corte eu gostei mais do que as cartas numeradas. Ó, o cavaleiro de água montado aí num golfinho. A rainha da água. Aqui o rei. A letra aqui, ó, isso aqui é que eu não gosto, tá vendo? A letra cobriu a figura pra gente ver a fisionomia dele, né, do rei. Olha, agora essa série aqui, olha que bonito, o ar. O ar ficou, olha que bonito. O Pégasus. O 2 já, os chifres do unicórnio, a dúvida, a incerteza. O 3, esse 3 aqui, normalmente o 3 fala de perdas, de dor, de tudo. Aqui eu teria aqui, olha, aqui não tá grande tristeza, reserve um tempo para se recuperar, para perdoar-se os outros, mas eu não estou conseguindo ver isso aqui na figura. Entende? Eu estou vendo uma família, um casal e um filhotinho aqui, né? Mas não dá para perceber esse ambiente de grande tristeza, assim, né? Não. Aqui a gente poderia relacionar mais ao 3, né? Mas aqui fala de um descanso, de uma parada, de uma trégua. O 5 de ar fala de uma disputa. Ela traz uma interpretação um pouquinho diferenciada aqui. O 6 de ar. Ela traz um elemento da carta original para a gente um pouco relacionar, para aquelas pessoas que são estudiosas do tarô e querem relacionar um pouco a imagem com a imagem original. O 7 de ar. O 8. Nove. O 10. Aqui vem a rainha, o valete, né, de ar. O cavaleiro. Bem, se cortou a gravação, aí eu tinha terminado. Quando terminou, eu olhei e falei: olha, cortou a gravação. Eu fui ver onde é que tinha cortado. Cortou justamente aqui no Cavaleiro de Ar,
um guerreiro, né? E aí vem a rainha de espadas, né? A rainha do ar, que ela chama o elemento ar de espadas de ar. Eu preciso ainda, gente, esse é um deck novo para mim, então eu preciso ainda parar e aos pouquinhos, quando eu recebo um deck que é meio assim, vamos dizer, polêmico, aí eu vou tendo que me debruçar um pouco mais para compreender, para estudar, né? Então, rei de ar. Aí vem o elemento terra, o ás da terra. Dois da terra. Fadinha. 3. Agora, eu tenho feito leituras com ele, tenho usado para fazer algumas leituras, e ele tem uma energia, eu gostei da energia, a energia do deck. Isso é muito importante, a energia. Depois você amplia a sua leitura com o conhecimento que você tem, né? 4 de terra. O 5. Tem algumas coisas que se insinuam, a gente tem que parar e olhar bem. Preciso de tempo para fazer isso, né? Usar muito esse deck para poder ir compreendendo a simbologia dele. 6 de terra, o 6 sim evoca aquela questão da compartilhar com justiça. O 7 de terra também evoca essa questão do amadurecimento, do fruto, do tempo do amadurecimento, né? A árvore parece aí um grande gnomo, os cabelos do gnomo. O 8 de terra, que tem a ver, sim, eu achei que se relacionou bem com o autoaprimoramento, né? O crescimento pessoal, investir na energia no autoaprimoramento, autoaperfeiçoamento. O 9 de terra, que já mostra uma certa prosperidade aí, né? Conquistada, uma riqueza, uma nobreza. O 10 de terra, a prosperidade aí em todos os níveis, né? A abundância. O valete terra, o sensorial, né? As sensações do corpo, da matéria, o mergulho no mundo dessas sensações. O cavaleiro da terra, olha como ela coloca, tá vendo? Leal, dedicado, honroso, bondoso. E aí aqui ela já diz, hora de esforçar e terminar as coisas, honre seus compromissos, um anjo da guarda. Ela faz uma boa síntese aqui. A rainha da terra, olha que linda a maga manifestando já no plano material, cuidando, né? Como se fosse, parece meio que uma bruxa, né? Mas é uma fada cuidando. Fadas e bruxas, né? São dois nomes apenas. E aqui a gente tem o rei da terra. E aí? O que você achou? Você deve estar dizendo assim, ai, Carla, eu acho que você exagerou. Eu gostei do deck, eu achei lindo. Mas viu que não dá para fazer a leitura somente olhando para a imagem? Se você não tiver as frases e tal, e se você não tiver um conhecimento prévio, mesmo que você não tivesse essa frase e você tivesse um conhecimento prévio do tarô, você consegue. Mas se você não tem essa frase aqui, só tem imagem para iniciantes, não dá. Então, os iniciantes precisam realmente, para poder entrar, mergulhar nessa simbologia que ela traz, para identificar e entender um pouquinho do que se trata, ele precisaria da frase mesmo. Mas conte aí, comente aí o que foi que você achou. Você acha que é para você? Você adquiriria esse deck? Ele falou ao seu coração, ele tem uma energia boa. Eu tenho feito muitas leituras com ele para mim, então, muitas não, né? Estou começando a fazer leituras com ele e ao menos as leituras que eu tenho feito, eu tenho gostado. Eu tenho achado leituras assim interessantes mesmo. É isso, gente. Coloque aí seu comentário, tá bom? Diga o que você achou e coloque algum deck que você gostaria que eu comentasse, que eu apresentasse aqui para você. Se eu tiver esse deck aqui, ou se eu tiver fácil acesso a ele, eu trago para apresentar para vocês. Então, a gente continua se encontrando por aqui. Tomara que você tenha gostado, né? Aproveitado esses momentos e até breve. Tchau, tchau.